Beleza. Não é? Você já está ouvindo. Eu gosto de ficar ao vivo. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Boa noite à direção do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. Boa noite a todos que estiverem conosco nesta noite e os que também não estiverem conosco. Boa noite, humanidade. Que as bênçãos de Deus possam envolver todos nós. Que a luz que Jesus semeia a cada segundo neste mundo, ajudando-nos a nos conscientizarmos que o nosso papel aqui é de trabalho para a evolução. Sendo assim, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai e abrirmos o coração numa prece para iniciarmos o nosso aprendizado da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Pedindo também aos espíritos amigos, tutores, orientadores, que nos amparem, nos protejam, que nos orientem nesta noite. Nós damos por aberto o aprendizado de hoje, que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos iniciar. O nosso tema de hoje é inúmeros fatores levam o homem a temer a morte. E nós, que já somos aprendizes espíritas, já deveríamos ter nos educado assim a nível de 80%. Não, eu não tenho medo da morte. Porque a morte, na verdade, não é para temer. Ela é um fenômeno da natureza que todos dizem assim. A única coisa que não tem jeito é a morte. Ou seja, se nós pudéssemos burlar a morte, com certeza íamos tentar driblar Deus, né? É uma coisa muito, muito estranha da nossa parte, de não querer obedecer à natureza. E tantas coisas já
Eu já vi, já li nesse mundão aí, né? De pessoas que mandam congelar a si mesmo para ressurgir num outro período da vida. É estranho, né? Isso é um medo da morte, né? E, claro, esse medo resulta de vários fatores inerentes à natureza humana. Porque, enquanto espírito encarnado, nós não temos uma noção não, uma visão plena do que é a vida imortal, do que é a vida espiritual, né? Por mais que tenhamos contato com espíritos, orientando, nos ajudando, influenciando, e que, graças a Deus, o nosso contato é um contato benéfico, né? Como é que eu digo? Prazeroso, espiritualmente prazeroso, né? Imagina aqueles que não se cuidam nesse sentido, estão às voltas com influências negativas, né? E que também as influências ruins podem levar a criatura à morte. Nós vimos no caso da obsessão, que a obsessão leva até o suicídio. Dependendo do grau que a influência exerce, né? Ou melhor, do grau que nós deixamos exercer sobre nós, né? Então, entre esses fatores, nós temos o instinto de conservação da vida, a predominância da natureza animal, o conteúdo religioso das doutrinas ortodoxas e o receio do aniquilamento da vida. Olha a contradição. A criatura tem medo de que a sua vida seja aniquilada de vez, né? Por isso ela tem medo da morte. Mas o temer a morte ajuda em alguma coisa? Nos dá, sabe, fôlego para respirarmos mais tempo na vida? Não, não dá, não basta temer a morte. É preciso conhecer o fenômeno chamado morte. Conhecer não quer dizer praticar. É saber o sentido, as condições, é saber as motivações pela própria natureza, né? Porque isso nos ajuda a refletirmos o que vai acontecer conosco, ou melhor, o que vai acontecer com o nosso corpo, em termos de morte. O que vai acontecer conosco, em termos de espírito, é outra conversa. Vamos colocar as coisas nesse nível, né? Porque, pela própria natureza, todos nós vamos desencarnar. Agora, como nós estaremos no outro mundo, é uma outra história, é uma outra conversa, né? É um outro estudo, né? Aliás, o estudo desse livro, Temas da Vida e da Morte, é exatamente para isso, para mostrar para nós que, além de não devemos temer a morte, nós precisamos conhecer os seus motivos, as suas condições, como nós já colocamos, né? Então, o instinto de conservação da vida é uma força preventiva e contra a intemperância, a precipitação que podemos ter, o suicídio. O instinto de conservação da vida evita que nós suicidemos. Então, é importante saber disso, né? Porque, às vezes, as pessoas, as experiências levadas aqui, nos trazem um desgosto superlativo, motivados por nós mesmos em épocas pregressas, né? Mas
Como nós não temos essa consciência plena de imortalidade, graças a Deus não temos, nós estamos mergulhados na lei do esquecimento, né? E só muito, vamos dizer assim, fortuitamente, nós captamos alguma coisa, né? Então, nós temos em nossa consciência, desde épocas primeiras, a ideia do Criador, a ideia de que Deus tudo protege, de que Deus tudo cria, tudo estimula, tudo desenvolve, tudo protege. Sendo assim, fica estranho tememos a morte do jeito que nós tememos, né? E o instinto de conservação vai nos levar a essa reflexão, perceber que, mesmo que venha um desgosto superlativo, a revolta ou o desespero não vai nos ajudar em nada, né? Mas como se diz, esse instinto de conservação nos ajuda a temer a morte. Aí, nesse sentido, ele é positivo. Então, eu não vou pular de um abismo só porque eu não temo a morte. Aí é suicídio, né? Parece uma coisa banal como se diz, boa noite, Mauro, tudo bem, meu querido? Parece uma coisa banal e até infantil, né, o raciocínio que eu fiz, mas a verdade é essa, porque o suicida, ele não pensa nisso. Se ele for pressionado, se deixar levar por essa pressão ao máximo, ele não teme o abismo. Nós vemos, por exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira, a última vez que suicidou, ela pulou de um penhasco e caiu dentro de um rio. E olha, quem leu a biografia dela vai ficar assim meio perplexo, abismado com a coisa, como se diz, a consequência que ela teve que suportar, porque enquanto espírito, né, a gente viu que no suicídio a morte não libera a vida do espírito. Ele fica preso no corpo. Ele fica com todas as dificuldades que nós possamos imaginar e aquelas que nós não conseguimos imaginar. Nesse sentido, Ivone do Amaral Pereira ficou presa no seu corpo, no fundo da água, e vendo os peixes consumir o seu corpo. Então, olha o horror que nós criamos para nós com o suicídio, né? É claro que tem N situações de que nós respeitamos, né? A dor, às vezes a criatura está num processo de depressão tão alta, ela quer resolver a dor. A dor moral, a dor espiritual é muito grande e ela foge. A fuga é o suicídio. E Deus compreende isso. Agora, nesse caso da Ivone que eu citei, ela suicidou porque não aceitou que o namorado não quisesse, se não me falha a memória. Depois eu vou verificar certinho e falo para vocês, né? Uma outra coisa, a predominância da natureza animal em nós. Quando ainda não ultrapassamos, eu costumo dizer assim, não ultrapassou o cabo das tormentas, lembra aquele estudo de história que inventaram aquela historinha de que o Pedro Álvares Cabral se perdeu no mar e teve problema com o cabo das tormentas e veio parar no Brasil? Isso como dizia a mamãe, conversa mole para boi dormir, né? Porque a história de fato é outra. E
Quando nós não desenvolvemos ainda a questão do despertamento espiritual, na compreensão da imortalidade, na compreensão da eternidade, na compreensão da pluralidade das vidas, nós permanecemos sob a influência da natureza animal. Né? Nós sabemos que, por uma questão evolutiva, a alma passa pelo reino vegetal, pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e até chegarmos ao reino humano, ao reino humano. Né? Olha, quando nós chegamos no reino animal, nós já superamos a materialidade sólida, inconsciente do reino, como se diz, do reino material, né? Do reino... Oh, Jesus, escapou a palavra agora. Daqui a pouco eu lembro. Né? Já superamos o reino vegetal. Há um processo evolutivo. Chegamos no reino animal. Por que passa por isso? No reino mineral, lembrei. No reino mineral, vamos dizer assim, a alma é uma gota de luz. E se está lá, de olho, no nada, porque não entende nada, mas que vive. No reino vegetal, essa gota de luz adquire sensibilidades, tanto no vegetal estático, quanto no vegetal que já se movimenta e tal. Né? Quando chega no reino animal, o que ocorre? Essa sensibilidade trazida do reino vegetal vai ajudar a criaturinha a se movimentar pela vida. Então, já houve um processo evolutivo. Né? Quando nós mergulhamos no reino humano, no reino humanal, né? Aí chegamos como espíritos inferiores. Nós fomos individualizados e aí chegamos como espíritos inferiores. E somos comandados as nossas próprias aspirações, que são limitadas, que pouco conhecemos, as tendências e necessidades. Então, temos um medo danado da morte. Mas temos que lutar para sobreviver, né? O outro fator é o conteúdo religioso de doutrinas ortodoxas. Essas doutrinas que nos dizem que errou, vai para o inferno, não errou, vai para o paraíso, só evolui esse ou aquele, só ganha os céus aquele que obedeceu a Deus e tal. Então, essas coisas vão condicionando a maneira de nós desenvolvermos o pensamento, os sentimentos, e vão nos aprisionando. E aí nós temos dificuldades imensas de nos libertarmos espiritualmente do conceito imposto, do pensamento religioso imposto, né? E por que eu digo libertar? Porque esse conteúdo religioso das doutrinas ortodoxas, ele traz uma visão distorcida e prejudicial, que sucede após a ruptura dos laços materiais. Tem muita gente no plano espiritual ainda dormindo porque está esperando como é que se diz? A salvação,
o juízo final. Como é que pode? É essa doutrina de conteúdo religioso ortodoxo que prende a criatura. Ele acredita naquilo que vai ter um juízo final e ele fica esperando o juiz. Ora, pela própria inteligência divina, a suprema inteligência divina, Deus nos vai, se Ele tiver que realmente nos julgar, Ele vai nos dar milhares de vidas, fazer um balanço do que nós evoluímos, para depois falar assim, ó filho, agora você pode ir para um mundo melhor. Ou você continua nesse mundo aí que você precisa aprender mais alguma coisa. Esse é o julgamento, que não acontece num tribunal como o nosso. Isso é uma versão humana. O julgamento que essas doutrinas ortodoxas fazem é uma versão humana. Não representa a espiritualidade no seu conceito imortal, externo, de maneira nenhuma. Né? Então, Evangelina Valdemária, boa noite. De vez em quando eu apareço aqui, né? Que Deus abençoe. A configuração do meu computador é porque ele está rolando a barra aqui. Então, quando Jesus, lá 2025 anos, disse que ia enviar o Consolador prometido e enviou, e ele se chama hoje Doutrina dos Espíritos ou Espiritismo, nós temos que agradecer a esse mestre. Porque o Espiritismo é libertador. Libertador do que, Neymar? Dos atrasos intelectuais, dos atrasos religiosos, da liberdade de ser. O Espiritismo nos coloca numa condição de liberdade de pensar, de agir. Claro, arcar com as consequências disso. Agora, o Espiritismo nos dá também a visão do bem, a visão do amor. Né? Então, essa predominância animal vai insistir, vai nos levar até o conteúdo religioso, porque, infelizmente, hoje, alguns pensadores já dizem uma coisa que é preciso que a gente reflita. Né? Se nós precisamos de religião para sermos bons, nós somos apenas um animal adestrado. Porque se religião realmente fosse algo assim maravilhoso, Jesus tinha desenvolvido uma religião aqui. Por que Jesus não desenvolveu uma religião? Que para o entendimento religioso da maior profundidade, nós temos que conhecer e viver o amor que ele pregou, o amor ao próximo como a nós mesmos. Sem isso, não dá para imaginarmos uma religião que nos conduza à evolução espiritual. Por isso que o Kardec insistiu em vários momentos, o Espiritismo não é religião. Do ponto de vista do sacerdócio, o Espiritismo não é religião. Entende? Então, quando a gente desencarna, condicionado por essa influência do conteúdo religioso ortodoxo, né, nós teremos prejuízos de ordem espiritual, porque vai chegar lá procurando aquilo que foi prometido. Vai chegar no mundo espiritual procurando aquilo que foi ensinado. Eu acho que eu já comentei com vocês que no livro Memória de um Suicida, quando o Camilo chega num hospital, já depois de passar todos os dramas que ele passou, já em processo de aprendizado e trabalho, ele encontra um espírito que está lá já há algum tempo nesse
nesse hospital, trabalhando, e pergunta a ele, nossa, quanto tempo antes que você chegou? Aí o Camilo responde e tal, e esse espírito fala para ele uma coisa assim, que está dentro disso que a gente está estudando aqui. Nossa, quando eu vim de lá, eu cheguei procurando as promessas, eu paguei coisas, indulgências que a igreja exigiu. Cheguei aqui e perguntava, e alguns até ensaiavam sorrisos, porque não existe isso, ele falava. Para mim compreender e aceitar que eu fui enganado por religiosos, demorou. É nesse sentido que o conteúdo religioso ortodoxo pode prejudicar a gente, né? E, como a gente começou lá, o receio de aniquilamento da vida. A pessoa pensa que desencarnou, acabou, é o nada, mergulha no nada. Ora, o nada não existe. E isso acontece por falta de informações corretas, por falta de informações a respeito do futuro da alma, né? E daquilo que ele está destinado a desenvolver em si mesmo. Porque tem muita gente que chega aqui, vive a pão e água, né? E volta. Volta do jeito que chegou. Ou seja, não cresceu nada. Por quê? Porque o meio ambiente, porque um monte de fatores, né, humanos não lhe ofereceu estímulos ao desenvolvimento. E também a sua conduta, né? Para que eu vou ficar pensando em Deus, se Deus castiga, se Deus pune? Eu vou viver a vida. Muita gente ainda diz nos dias de hoje, né? A vida é uma só. Eu tenho que vivê-la. O que é esse viver a vida? Na compreensão de que ela seja uma só. É não ter limites. Ou pelo menos procurar romper esses limites. E isso é extremamente comprometedor, entende? Porque o nosso temos nariz, boca, membros superiores e inferiores, nós podemos andar, ir e voltar, nós podemos pensar, recebemos informações e refletimos sobre aquilo. Isso é a instrumentação que esse corpo tem que nos permite evoluir, desde que nós aprendamos a entender todo esse ferramental que o Pai colocou. Então, nós vamos ter que educar a visão, a audição, educar o verbo. Se não me falha a memória, foi Raul Seixas. Eu não me lembro que tempo que eu vi isso. Ele disse que as pessoas aqui falam muito do vício da droga, do vício disso, daquilo outro. Mas ele falou assim, olha, o vício do verbo é terrível. Porque nós usamos mal a palavra. Nós ajuizamos e julgamos a vida das pessoas. Mas não sabemos julgar a nós mesmos. E isso se torna para nós um prejuízo imenso quando chegamos no mundo espiritual. Então, temos que entender que esse nosso corpo é um instrumento. Quando ele chega à exaustão, todos os órgãos usados durante muito tempo, estômago, rins, coração, pâncreas, tudo, enfim, cansa. O movimento, a matéria vai enfraquecendo pela própria natureza.
porque o corpo não está destinado a viver eternamente, né? Então, o que acontece? Nós temos que entender isso. Aí, o instinto de conservação vai nos ajudar, que vamos tentar proteger esse corpo, se alimentar direitinho, né? Não adquirir vícios, porque quando adquire, depois vai ter que parar, e parar um vício é preciso de uma decisão muito forte, né? E porque vai passar pela abstinência, entende? E a abstinência é um negócio sério, viu? Então, quando entendemos isso, que o corpo é um instrumento, eu estou utilizando ele porque o meu cérebro preserva, desenvolve, educa, conserva a minha inteligência. A inteligência é um atributo do espírito. Então, os nossos pensamentos não são frutos de movimentos neuronais, dos neurônios. O nosso pensamento é a ação do espírito, é o pensar espiritual, que não se prende aos efeitos de toda a eletricidade do pensamento, né? Então, o instinto de conservação vai nos fazer entender que o corpo é um instrumento de altíssimo valor, que ele precisa ser preservado, porque aí preservamos a vida, né? Então, quando o espírito se imanta ao corpo, né, receia perdê-lo, em razão do atavismo ancestral. Ele veio lá do reino mineral, reino vegetal, reino animal, mergulha no reino nominal. O reino nominal é a porta aberta para a educação espiritual, para o domínio de si mesmo sobre a matéria. Não é para a gente ficar aqui desfilando beleza, ou achando que o esporte é a coisa mais, como é que eu digo assim, mais fundamental da vida. Nós devemos praticá-lo, até para a preservação do corpo, né? Mas não fazer disso uma arma. Tem muitos esportistas aí, que nós sabemos disso, que hoje estão com uma série de problemas. Um lutador de boxe, por exemplo, né? Nós conhecemos o Muhammad Ali, né? o Cassius Clay. Desenganou com mal de Alzheimer, mal de Parkinson, de tanto levar burro na cabeça. É preciso isso? Não é preciso. Politicamente ele foi muito importante para os negros americanos, mas não era preciso apanhar tanto. Então, observa que os excessos que nós praticamos levam a prejudicar o nosso corpo e, por consequência, o aprendizado espiritual. Né? Então, nós precisamos entender isso fundamentalmente. O predomínio da natureza animal vai fazer o que conosco? Desenvolver o egoísmo, exacerbar a paixão violenta, vai permitir uma acentuação da sensualidade que se expande, engendrando programas de novos gozos, porque nós procuramos isso. Observa, por exemplo, há um tempo atrás, nós tínhamos o quê? Revistas de conteúdo adulto só para os homens. A Playboy, a não sei quem, a não sei quem. Hoje,
Nós temos outros canais dos filmes de pornografia. Nós temos um BBB, que nada mais é do que uma provocação à sensualidade, uma provocação até à falta de caráter, em troca do que? De dinheiro. Então, observa que, em termos de evolução espiritual, ainda estamos devendo muito. Ah, Demar, tem muita gente, sim, tem muita gente que cresceu, que saiu daqui, como se diz, com altos índices de evolução, né? Mas, se nós pensarmos em termos de 8 bilhões de criaturas, o resultado ainda é cru para a estatística da nossa evolução, né? E aí entram essas coisas que ainda conservamos, que nos fazem temer a morte, nós temos medo da morte. Mas não educamos a alma, a emoção, o sentimento, de tal forma que esse medo não interfira na nossa vida, que nos faça, a educação nos leve a viver melhor, porque é uma contradição ter medo da morte e mergulhar no vício. Ter medo da morte e arriscar a vida. Sabe, numa asa delta, por exemplo, pode praticar. Eu não sou contra isso. Eu estou raciocinando os riscos que se correm nisso. Recentemente, nós tivemos a moça lá nos Estados Unidos, se não me engano, que morreu porque a baleia queria engoli-la. Agora, por que fazer isso com o animal? O animal é realmente irracional. Nós temos que acreditar nisso. O animal é irracional. Vai chegar um momento que ele não quer ser incomodado. Ele obedece porque é a troca. Você faz uma coisinha, eu te dou algo para comer. Ou te dou algo que te faz feliz. Em termos animalescos. Mas chega um momento que ele cansa. E aí ele reage dessa maneira. Entende? Então, além da questão toda daqui, da vivência humana, nós temos a questão do atavismo, desse processo de evolução que nós estamos demorando e que se prende ao nosso perispírito todas as experiências. Então, quando nós vemos, por exemplo, isso é um raciocínio meu, o Mike Tyson, que é agressivo, é violento, que ganhou N vitórias no boxe, mas que, em contrapartida, fazia tantas coisas estranhas a um ser evoluído, humanamente evoluído, não precisa ser um espírito evoluído, de bater com o carro dele e largar para lá, só porque ele tinha dinheiro para pagar, de não aceitar uma série de coisas, porque ele era o Mike Tyson. Quando você protesta com razão, politicamente, filosoficamente, tudo bem. Mas você protestar apenas então somente para praticar violência, aí não faz sentido. Né? Socialmente não faz sentido. Né? E nós observamos o quê? Que toda essas ilusões, essas vaidades que nós criamos em termos de paixão, em termos de egoísmo, em termos de sensualidade, vai diminuir, vai exaurir as energias dos equipamentos de sustentação orgânica. Então, estamos mergulhando para a morte. Nós temos medo da morte, mas estamos mergulhando para a morte. Né? Boa noite, Valdemar e Maria Gomes. Que Deus abençoe a todos vocês. Continue melhorando, então, batalhando
uma das obrigações nossas é procurar todo o tratamento para manter a vida do corpo, né? A gente não sabe até onde vai essa nossa vida. Mas eu lembro uma passagem do Chico Xavier também, que ele diz o seguinte, quando ele tinha os problemas de saúde dele, ele dizia assim, se o médico me receitar 50 comprimidos, sejam antibióticos ou analgésicos, anti-inflamatórios, não importa, e aos 35 comprimidos consumidos eu sarar, eu tomo todos os outros 15. Isso chama-se disciplina, chama-se obediência. Porque o médico receitou 50. O médico entende que 50 vai resolver o problema. Então, se o problema parece que arrumou como é que diz, aos 35 comprimidos, continua, né? Então, voltando ao nosso tema aqui. Percebemos o quê? Que permanecemos dominados pela natureza animal, nós desenvolvemos prejuízos espirituais. Assim é que um leve aceno de prolongamento da vida física ao moribundo fala o sorrir e aspirar pela ocorrência. Em injustificável apego aos despojos. A criatura está ali, sendo carcomida por um câncer, mas num determinado dia ele amanhece, ele se sente bem, ele fica feliz da vida. Porque alguma coisa melhorou naquela matéria que, como diz o Manuel Filomeno, o moribundo chega a sorrir porque deu uma melhora. Agora Deus está olhando para mim. Deus vai me ajudar a sair daqui. E esquece que ele está sendo carcomido por um câncer. Ele acha que vai haver um milagre. Né? Como muita gente, infelizmente, vive procurando, imaginando que Jesus vai vir fazer milagres, né? O que não é verdade, né? É uma perda de tempo. E a criatura está lá no leito hospitalar e não percebe que não há mais condições daquele corpo reagir como ele imagina que tem que reagir para ele sair dali, né? Então, a suprema inteligência, Deus Pai, né? Como é que ele resolve as questões da nossa imperfeição? Vou ver se alguém respondeu aqui. Como é que Deus resolve as questões da nossa imperfeição? Com um mecanismo existencial que se chama reencarnação. E nós vamos reencarnar tantas vezes quantas sejam necessárias até que atinjamos pontos evolutivos significativos para mudarmos de planeta, por exemplo, para vivermos num mundo onde a dor e o sofrimento não faz moradia. Mas é preciso uma batalha, né? E a reencarnação, ela é maravilhosa, ela é grandiosa, porque promove o esquecimento do passado, de um modo providencial. O Kardec diz em obras póstumas, se não me falha a memória, que nós, lá na época dele, já era discutido esse tipo de coisa.
ao comentarmos, ao procurarmos entender o passado, todos nós sonhamos em ser um rei, um conde, né? Um cientista, alguém muito grande dentro da sociedade. E o Kardec comenta simplesmente: ninguém quer ser um sapateiro. Porque o sapateiro implica em ser ignorante e não ter desenvolvido nada. Olha como é que nós julgamos as coisas. Às vezes, um sapateiro tem muito mais evolução espiritual do que aquele que está governando um país. Mas os nossos valores são humanos, né? Humanos e imediatistas, né? E a reencarnação vai, como que dizer, aparar essas arestas. As arestas da vaidade, as arestas do orgulho, do egoísmo, para que a gente possa estruturar a nossa evolução. Então, minhas irmãs, meus irmãos, a reencarnação, essa lei grandiosa, né? Sabe, a criatura vai aprendendo, repetindo, como um aluno que entra na primeira série, repete, entra de novo, repete, entra de novo, repete. Uma hora ele cansa. Caramba, eu vou ficar aqui até quando? Porque ele sofre uma pressão da sociedade. Nossa, você não tem inteligência, nossa, você não consegue isso, não consegue aquilo. Aí ele reage. E a reencarnação é mais ou menos isso. Vai chegar um momento que a dor e o sofrimento nos incomode tanto que nós reagimos. Aí saímos em busca do que nós precisamos. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos de ter luz para amar melhor, de ter amor para não ter mais atritos, desavenças, desentendimentos, né? Entre outras coisas. E desenvolver o intelecto, porque precisamos conhecer a filosofia, a ciência, a religião, toda a natureza que nos cerca, para ganharmos condições de espíritos esclarecidos, né? Então, essa estruturação que a reencarnação nos traz é que vai nos dar confiança na sobrevivência, enquanto possibilidades melhores para retornar ao mundo espiritual, né? Porque quando nós, no meu tempo era assim, eu não sei no tempo dos senhores e senhoras, mas no meu tempo era assim, era o curso primário, depois tinha admissão ao ginásio, e depois vinha o científico, para depois fazer vestibular. E aí, em caso de sucesso, chegar à faculdade, né? Aí está a alma da reencarnação. Nós vamos passando pelas fases do estudo, das experiências de vida, de aprendizado, de educação, de socialização, até alcançarmos a faculdade do tempo, a faculdade da alma, e deixarmos de temer aquilo que Deus colocou para nós. Foi Deus que criou a vida e entendeu que era necessário criar a morte do corpo. Porque o corpo humano não vai conseguir viver aqui todos 150, 200 anos. E para quê? Porque esse corpo vai envelhecer, vai enfraquecer. E como é que ele vai sobreviver? Além da questão que a gente viu outro dia, dos preconceitos. Então,
Um homem com 130 anos não tem mais a mesma força física que ele tinha aos 40, aos 60. Então, é uma questão lógica. Então, segundo o Espiritismo, o temor da morte decorre principalmente de uma combinação de fatores relacionados à falta de conhecimento sobre a vida após a morte e ao apego à vida material, né? Então, nós temos aqui alguns outros fatores. Ignorância do destino futuro, apego aos bens materiais, dúvida em materialismo, culpa e remorso, instinto de conservação que a gente já viu. Agora, observa que muita gente tem medo da morte por esse penúltimo aqui, culpa e remorso. A criatura matou alguém e conseguiu burlar a vida, a lei humana. Mas essa morte fica na sua consciência. Então, ele carrega a culpa e o remorso. Como está acontecendo ultimamente, de pais que matam a mulher e os filhos, porque não aceitam a separação, por exemplo. Ora, se uma mulher quer separar de um homem, é porque esse homem não está sabendo viver com essa mulher. Porque quando é o homem que quer separar, ele vai embora e pronto. Então, até nisso, o homem é egoísta. Então, gente, quando chega na hora da criatura desencarnar, ele fez o que não devia com a mulher dele, com os filhos dele. Aí ele tem medo do julgamento divino. Então, observa que não é o medo da morte, é o medo do julgamento de Deus e as consequências de seus atos no plano espiritual, o que aumenta o medo. Entende? Então, é importante, né, que a gente observe essas coisas. O apego aos bens materiais. A criatura trabalha, desenvolve profissão, ganha salários altos, compra uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 carros, e ela é uma pessoa só. Eu me lembro, Mahatma Gandhi diz uma coisa assim fundamental, que é contundente. Ele diz assim: se você tem 2 casas, você é ladrão. Mahatma Gandhi, naquela Índia cheia de todos aqueles problemas que nós conhecemos aí, infelizmente, até hoje, né? Muita coisa já mudou, mas naquele período era muito mais complicado, né? Mas se pensarmos bem, com o déficit de moradia que tem no Brasil, por exemplo, para que eu quero 2 casas? Eu vou morar em uma. Ah, eu tenho uma casa na praia. Aí eu vou lá em época de temporada. O resto do tempo ela fica lá parada. E muita gente morando na rua. O sentimento de fraternidade vai nos fazer compreender isso. Que não há necessidade disso. Então, tem um rapaz, que é até um compositor e cantor aí, que tem na garagem dele coisa de 8, 10 carros. Para que isso? Ele jamais vai conseguir dirigir esses carros todos ao mesmo tempo. E são carros caríssimos. Se ele sair na rua, corre o risco de ser assaltado. Isso é pura ostentação. Quando chega na hora de desencarnar, e a nossa hora de desencarnar nem sempre é um estalo. Às vezes a gente tem um aviso, sabe? Aviso no sentido de sentir alguma coisa, sabe? Dá um envolvimento, uma tristeza, fala, mas por que eu estou triste? Tem uns sonhos meio cabulosos, né? E
Porque não é para todo mundo que vai acontecer um acidente. Ah, cadê fulano? Ah, foi atropelado. Ah, cadê fulano? Ah, foi assassinado. Tem a morte natural. A morte por exaustão dos órgãos físicos. Nós temos que pensar nisso, para não termos mais medo da morte. Entendemos que a morte é, como é que se diz, eu não digo trampolim, porque o trampolim é para mergulhar em alguma coisa, né? Mas uma catapulta que a gente bate e sobe. Ou a escada de Jacó. Acho que fica mais coerente, né? A escada de Jacó, que leva dos céus, que leva da terra aos céus. Então, subir cada degrau é repetir a morte até que não precise mais morrer. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus nos fortaleça a cada segundo e, principalmente, o nosso raciocínio, o nosso discernimento, né? Para que desapeguemos da vida material. Ela não é única. Aliás, ela é extremamente cansativa, né? Uma vez eu trabalhava numa empresa e mamãe ligou para mim e começamos a conversar, e ela falando de questões espíritas. Eu falei assim para a mamãe, está vendo por que eu não gosto de viver nesse mundo? A patroa que estava sentada ao lado era no escritório, ela falou, senhor Zé, você não gosta de viver? Eu falei, não, não gosto. Não gosto, porque o que nós temos aqui? Muita dor, muito sofrimento. É claro que eu tenho que viver aqui para aprender, eu sei disso. Mas eu já não estou gostando muito de viver por aqui, não, né? Tomara a Deus que eu tenha aprendido essas coisas que eu venho falar com vocês. Que eu quero agradecer sempre aos espíritos amigos, tudo que me ajudam, né? A estudar, a raciocinar, a pensar e expor as coisas que eu aprendo. Que Deus, a suprema inteligência do universo, possa envolver cada um dos que estão conosco, os seus lares, as suas famílias, os seus problemas, trazendo a estes problemas solução ou lentivos, conforme as necessidades, que todos os espíritos desencarnados que possam estar conosco neste momento, que vieram afetados pela nossa mediunidade ou pelos nossos pensamentos ou os nossos sentimentos, que todos possam ser envolvidos na luz que Jesus propicia, que possamos lembrar dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que estão adoentados, daqueles até que estão com doenças de difícil cura. E que, obviamente, os espíritos amigos já conhecem de cor salteada, porque nós vibramos tanto, porque queremos que esse ou aquele seja curado. Que todos possam ser banhados pelo amor do Cristo. E que numa oração possamos também envolver os nossos ancestrais, os nossos familiares, numa vibração, numa oração de gratidão por estarmos aqui, pensando, aprendendo, falando, sentindo a luz do Espiritismo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa
as nossas dívidas em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do nosso próximo, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Que assim seja.